No próximo capítulo da novela Três Graças, Joelle finge não se lembrar de quem a levou para a clínica. Mesmo pressionada por todos ao seu redor, ela sustenta a versão de que tudo está confuso em sua cabeça. Diz que só recorda flashes, uma luz forte, vozes embaralhadas e o cheiro de éter. Por dentro, porém, guarda cada detalhe. A jovem teme que, se revelar o que sabe, colocará ainda mais gente em perigo. Seu silêncio passa a ser estratégico. Macedo mostra imagens de Viviane destruindo a casa de farinha ao lado de Leonardo. As fotos e vídeos são claros, captados por câmeras escondidas. Ele exibe o material com frieza, como quem segura uma carta decisiva. A intenção é pressionar e manipular. Ao ver as imagens, alguns ficam chocados, outros percebem que aquilo pode ser parte de uma armação maior. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Ferretti comenta com Macedo que provará que Rogério era o chefe do esquema dos remédios falsos. Seguro de si, o empresário afirma ter documentos e testemunhas prontas para virar o jogo. Ele deixa claro que não cairá sozinho e que, se for preciso, arrastará todos para o fundo do poço. Rogério pressiona Raul para contar a verdade sobre a criança. Ele exige respostas imediatas e ameaça tomar medidas drásticas. Raul, abalado, hesita, mas começa a demonstrar que não aceitará mais chantagens. Jairo avisa a Paulinho que Lena e o marido deixaram o país. A notícia cai como uma bomba e aumenta o mistério em torno do paradeiro da criança. Lucélia tenta convencer João Rubens de que Casper está envolvido com drogas, plantando dúvidas e distorcendo fatos para atingir seus próprios objetivos. Leonardo percebe que Ferretti não perdeu a memória como fingia. Um gesto, um olhar e uma contradição entregam o vilão. Joeli se surpreende com a decisão de Raul de denunciar Samira, entendendo que a guerra está apenas começando. O pastor Albérico começará a ter sua imagem cuidadosamente desmontada diante do público. Aquilo que durante anos foi tratado como exemplo de integridade, retidão moral e compromisso com a fé, passará a ser observado sob outra luz. A figura serena, sempre bem posta atrás do púlpito, com a Bíblia aberta e o discurso firme sobre redenção, revelará fissuras profundas. Aos poucos, ficará evidente que sua reputação de homem íntegro não passa de uma construção meticulosa, uma farsa sustentada por palavras calculadas, gestos ensaiados e uma habilidade impressionante de manipular percepções. Por trás das pregações emocionadas e das visitas frequentes à comunidade da Chacrinha, escondia-se uma engrenagem muito mais complexa. Enquanto falava de salvação e recomeço, Albérico articulava decisões estratégicas que movimentavam o tráfico local. O contraste entre o discurso e a prática será o elemento central dessa virada narrativa. O religioso que pregava libertação espiritual era, na verdade, o verdadeiro comandante das correntes que aprisionavam a comunidade ao crime. Durante anos, Albérico construiu uma presença quase incontestável na Chacrinha. Sempre disponível para aconselhar, sempre disposto a ouvir, ele se tornou referência moral para jovens e adultos. Das senhoras mais antigas do bairro às famílias recém-chegadas, todos viam no pastor um porto seguro. Sua postura calma e sua fala mansa transmitiam confiança. Ele sabia exatamente quando citar um versículo, quando oferecer um abraço e quando silenciar para parecer reflexivo. Dentro de casa, a imagem também era sólida. Sua filha, Kellen, cresceu acreditando na integridade do pai, vendo nele não apenas um líder religioso, mas um exemplo de caráter. Para ela, Albérico era a personificação da coerência entre fé e prática. O choque que se aproxima não será apenas público, mas profundamente íntimo, abalando as bases da própria família. Albérico também desempenhou papel decisivo na trajetória de Jorginho. Foi ele quem,
Em determinado momento, incentivou o rapaz a deixar o crime, oferecendo apoio espiritual e prometendo caminhos mais dignos. A comunidade viu nesse gesto a prova máxima da coragem do pastor, alguém disposto a enfrentar o tráfico para resgatar vidas. O que ninguém imaginava é que aquela movimentação fazia parte de um plano muito maior. O discurso de transformação, as visitas aos presídios, as reuniões com detentos e familiares, tudo isso compunha uma narrativa perfeita. O suposto trabalho de evangelização servia como vitrine pública de um homem dedicado à recuperação de vidas. Entretanto, nos próximos acontecimentos, ficará claro que essas ações funcionavam como cortina de fumaça. Ao circular pelas unidades prisionais, Albérico não apenas pregava, ele fortalecia alianças, estabelecia contatos e mantinha a estrutura do tráfico alinhada, mesmo atrás das grades. A imagem de homem acima de qualquer suspeita foi construída tijolo por tijolo. Cada gesto de solidariedade, cada evento beneficente organizado pela igreja, cada palavra de conforto oferecida em momentos de luto reforçava sua blindagem social. Quanto mais admirado se tornava, menos questionado era. E era exatamente isso que o mantinha no controle. A grande revelação dos próximos capítulos mostrará que nenhuma decisão relevante na chacrinha acontece sem o aval de Albérico. Ele não é uma peça periférica nem um conselheiro distante. Ele é o cérebro por trás das operações, o estrategista que define rotas, resolve conflitos e administra lucros com frieza calculada. Enquanto outros assumiam a linha de frente, ele permanecia nos bastidores, protegido pela própria reputação. Jorginho, no passado, aceitou assumir publicamente o posto de líder. A atitude foi vista como ambição juvenil, mas, na verdade, fazia parte de um acordo silencioso. Ao se expor, ele protegia o verdadeiro chefe. A comunidade direcionava o olhar para o nome visível, enquanto o comandante real permanecia intocado. Com o tempo, a responsabilidade foi transferida para Bagdá, Xamã, mantendo a estrutura intacta. A troca de lideranças parecia sinal de reorganização interna, mas nada mudava de fato. Albérico seguia determinando estratégias, autorizando ações e garantindo que seu nome jamais fosse associado às atividades criminosas. A engrenagem funcionava com precisão. Líderes substituíveis na vitrine, comando fixo nos bastidores. O poder do religioso, porém, ultrapassa os limites da chacrinha. Ele transita com naturalidade entre empresários, figuras influentes e até autoridades. Sua fala eloquente e sua postura respeitável abrem portas que permaneceriam fechadas para qualquer outro nome ligado ao tráfico. Essa rede de relações garante proteção e blindagem. Sempre que surge um risco, alguém intervém. Sempre que uma investigação ameaça avançar, surgem obstáculos inesperados. Nos próximos desdobramentos, ficará evidente que Albérico compreendeu algo fundamental. O verdadeiro poder não está na ostentação da força, mas na invisibilidade estratégica. Ele domina pelo silêncio, pela informação e pela capacidade de antecipar movimentos. A fé, nesse contexto, torna-se instrumento de influência. Uma linguagem capaz de atravessar fronteiras sociais e desarmar suspeitas. Entre os impactos mais dolorosos dessa revelação estará o de Lígia. Envolvida emocionalmente com o pastor, ela acreditava ter encontrado um homem íntegro, alguém que representava estabilidade e valores sólidos. Cada conversa, cada gesto de carinho, cada promessa de futuro compartilhado reforçava essa confiança. Nos próximos capítulos, quando as peças começarem a se encaixar, o choque será devastador. A descoberta não virá de forma simples ou imediata. Sinais dispersos levantarão dúvidas, comportamentos antes ignorados ganharão novo significado.
A percepção de que estava ao lado do chefão do tráfico desestruturará não apenas o relacionamento, mas a própria visão que Lígia tinha sobre discernimento e confiança. A ruptura será inevitável. Ao confrontar Albérico, ela exigirá explicações que não poderão mais ser encobertas por discursos religiosos. A máscara começará a cair diante dela, revelando frieza e cálculo onde antes ela via compaixão. Gerluce, atenta aos riscos, aconselhará a mãe a se afastar imediatamente. Para ela, não se trata apenas de uma decepção amorosa, mas de uma questão de sobrevivência. Envolver-se com alguém que vive no submundo do crime significa expor-se a ameaças, retaliações e perigos imprevisíveis. A tensão familiar aumentará, trazendo conflitos intensos e decisões difíceis. Cansado de sustentar a duplicidade, Albérico começará a revelar traços de uma personalidade muito diferente daquela apresentada nos cultos. A serenidade dará lugar a uma postura mais autoritária. O tom conciliador será substituído por ordens diretas e ameaças veladas. Ele deixará claro que não depende da aprovação de ninguém para manter seu poder. Sedento por controle, Albérico demonstrará que sabe ser temido e respeitado ao mesmo tempo. Para ele, a fé não é apenas crença, é ferramenta. Nos próximos acontecimentos, ficará evidente que os versículos, as orações e os discursos sempre foram utilizados como estratégia de dominação simbólica. Quem o admira dificilmente o denuncia. Quem o teme raramente o enfrenta. A transformação pública de sua imagem criará um clima de tensão crescente na chacrinha. A comunidade começará a se dividir entre incredulidade e indignação. Alguns resistirão a aceitar a verdade. Outros sentirão que sempre houve algo estranho por trás da fachada impecável. À medida que os capítulos avançarem, o público verá Albérico agir com menos cautela. Ele deixará escapar sinais de impaciência, demonstrará intolerância diante de questionamentos e reforçará sua rede de controle com medidas mais duras. A dualidade entre pastor e chefão já não será apenas um segredo escondido. Será um conflito prestes a explodir, capaz de alterar definitivamente o destino de todos ao seu redor. À medida que a verdade se espalhar pela chacrinha, o impacto deixará de ser apenas individual e passará a ser coletivo. O que antes era murmúrio ganhará forma de acusação aberta. Olhares desconfiados substituirão os cumprimentos respeitosos, e a igreja, que sempre foi espaço de acolhimento, se tornará palco de tensão silenciosa. Albérico perceberá que sua maior fortaleza, a confiança da comunidade, começa a ruir. Ainda assim, ele não recuará. Pelo contrário, dobrará a aposta. Intensificará os cultos, elevará o tom das pregações e reforçará o discurso de perseguição, insinuando que forças malignas estariam tentando destruir a obra de Deus. Para muitos fiéis, a dúvida se transformará em culpa. Questionar o pastor parecerá, de repente, um ato de traição espiritual. Mas nem todos se deixarão convencer. Jorginho, confrontado com o peso do passado, começará a reconsiderar as escolhas que fez para proteger o verdadeiro chefe. O silêncio que antes parecia lealdade passará a soar como cumplicidade. Já Bagdá, xamã, acostumado a operar sob ordens indiretas, perceberá que pode se tornar descartável caso a pressão aumente demais. A estrutura que parecia inabalável revelará rachaduras perigosas. Dentro de casa, Kellen enfrentará o conflito mais doloroso: conciliar a imagem do pai amoroso com a realidade do homem que comandava o crime. A negação inicial dará lugar à angústia. Cada memória afetiva será atravessada por uma pergunta incômoda: até que ponto tudo foi encenação? Lígia, por sua vez, seguirá firme na decisão de romper. O sentimento de traição será maior do que qualquer apego.
Ela compreenderá que o que estava em jogo não era apenas um relacionamento, mas sua própria integridade. Ao se afastar, deixará claro que não compactua com mentiras travestidas de fé. A orientação de Gerluce se confirmará como um gesto de proteção, um corte necessário antes que o envolvimento se tornasse irreversível. Enquanto isso, Albérico revelará sua face mais fria. Sem a necessidade de sustentar plenamente a máscara, mostrará habilidade estratégica ainda mais afiada. Reorganizará alianças, recalculará riscos e fará movimentos silenciosos para preservar o que realmente importa para ele: o controle. Se não puder mais contar com a admiração irrestrita, recorrerá ao medo. Se a devoção enfraquecer, reforçará a dependência. A comunidade da chacrinha entrará em um novo ciclo. A fé será colocada à prova, amizades serão tensionadas e antigas certezas perderão o chão. A revelação do pastor como verdadeiro comandante do tráfico não será apenas uma queda individual. Será um terremoto moral, capaz de redefinir relações, lealdades e destinos. No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho chega transtornado e diz a Gerluce que roubaram a filha de Joely. A notícia cai como uma bomba e o desespero toma conta da mocinha, que sente um aperto no peito ao imaginar o sofrimento da jovem mãe. Ele conta que Joely foi encontrada em estado de choque, repetindo que só virou as costas por alguns segundos antes de perceber que o bebê havia sumido. Gerluce se recusa a acreditar que isso seja obra do acaso e afirma que há algo muito maior por trás do crime. Ela lembra das ameaças recentes e começa a ligar os pontos, convencida de que a criança pode ter sido vendida. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Rogério, tomado pela indignação, promete a Raul que encontrará a neta custe o que custar. O empresário garante que já acionou contatos e que não descansará enquanto não descobrir quem está por trás do sequestro. Raul, devastado, cobra respostas e diz que não suportará perder mais alguém da família. Rogério, com um olhar firme, afirma que essa guerra está só começando e que os culpados pagarão caro. Lígia, em meio ao caos, fica surpresa com o apoio de Joaquim. Sempre desconfiada das intenções dele, ela se espanta ao vê-lo oferecendo ajuda para procurar pistas e mobilizar conhecidos. Joaquim revela que também tem suas suspeitas e que o sumiço da criança pode estar ligado a gente poderosa. A aliança inesperada mexe com Lígia, que passa a enxergá-lo sob outra luz. Enquanto isso, Samira garante a Arminda e Ferete que o casal que comprou a criança deixará o país antes que qualquer investigação avance. Ela afirma que os documentos já estão prontos e que ninguém conseguirá rastrear o destino do bebê. Arminda observa em silêncio, desconfiada, enquanto Ferete exige resultados rápidos. A tensão cresce e a corrida contra o tempo promete virar o jogo nos próximos capítulos. Uma reviravolta inesperada promete transformar completamente o destino de Bagdá. Conhecido por sua liderança firme na chacrinha e pelo envolvimento direto no tráfico, ele começará a trilhar um caminho surpreendente após a morte de Jorginho. O baque será profundo. Mais do que um aliado, Jorginho era a figura paterna que lhe restava. O único capaz de aconselhá-lo sem medo e de confrontá-lo quando necessário. Abalado pelo luto e tomado por um sentimento de vazio, Bagdá passará dias isolado, recusando-se a atender aos próprios comparsas. A ausência de Jorginho ecoará como um alerta doloroso. As últimas palavras do homem, pedindo que ele abandonasse o crime enquanto ainda havia tempo, ganharão um novo peso. Será nesse momento de fragilidade que Bagdá começará a questionar o legado que deseja deixar. O traficante, acostumado a resolver tudo com frieza e estratégia, se verá confrontado por uma inquietação inédita.
Pela primeira vez, o poder não parecerá suficiente. O dinheiro não trará conforto, e o respeito conquistado pelo medo começará a soar vazio. Em silêncio, ele decidirá que precisa mudar. Determinando-se a honrar a memória de Jorginho, Bagdá anunciará a alguns membros da chacrinha que pretende se afastar dos negócios ilícitos. A notícia cairá como uma bomba. Muitos duvidarão. Outros temerão perder privilégios. Mas ele estará decidido. Ainda que não saiba exatamente como, Bagdá começará a buscar uma alternativa honesta para sobreviver. É nesse contexto que um dom até então desconhecido virá à tona. Durante uma madrugada insones, remexendo em objetos antigos no galpão que servia de esconderijo, Bagdá encontrará ferramentas enferrujadas e pedaços de metal descartados. Movido por impulso, talvez pela necessidade de ocupar a mente, ele começará a moldar, cortar e unir fragmentos. O que surgirá diante de seus olhos o surpreenderá. Sem perceber, Bagdá revelará um talento artístico fora do comum. O ferro retorcido ganhará forma delicada em suas mãos. Curvas harmoniosas surgirão onde antes havia sucata. Inspirado por uma imagem que não lhe sai da cabeça, a clássica escultura das Três Graças, ele criará uma releitura intensa, marcada por traços brutos e expressivos. A peça carregará dor, memória e transformação. A descoberta o deixará inquieto. Será possível recomeçar por meio da arte? Será que aquele talento pode representar uma saída real do mundo do crime? Antes que tenha tempo de organizar seus pensamentos, Bagdá decidirá compartilhar sua mudança com Lucélia. A jovem, que sempre transitou entre manipulação e ambição, perceberá rapidamente que algo está diferente. Ele falará sobre abandonar a chacrinha, sobre tentar viver de forma honesta, sobre construir algo que não precise ser escondido. Lucélia reagirá com um misto de incredulidade e medo. Para ela, a mudança de Bagdá representa uma ameaça direta. Sem o traficante, perderá proteção e influência. Tentará dissuadi-lo, insinuando que o passado não pode ser apagado tão facilmente. Dirá que o mundo não perdoa quem decide virar santo de uma hora para outra. Durante a discussão, pressionada e tentando manter controle sobre a situação, Lucélia deixará escapar um segredo devastador. Em um momento de frieza quase orgulhosa, confessará que matou os próprios pais. O crime, segundo ela, foi parte de um plano meticuloso para se infiltrar na família de Casper e João Rubens e, assim, garantir acesso à fortuna dos tios. A revelação cairá como um golpe em Bagdá. Ele ficará paralisado. Mesmo tendo cometido inúmeros delitos, jamais imaginou que Lucélia fosse capaz de tamanha crueldade. O horror em seu olhar deixará claro que algo dentro dele já não aceita mais aquele tipo de lógica. A partir dali, a ruptura será inevitável. Bagdá dirá, com firmeza inédita, que não pode continuar ao lado dela. Declarará que está tentando mudar e que não há espaço para alguém que encara a morte como estratégia. Lucélia, acostumada a manipular e vencer, será expulsa da casa dele sob olhares incrédulos dos aliados. Humilhada e tomada por rancor, ela jurará vingança. A rejeição atingirá seu orgulho de forma brutal. Pouco tempo depois, procurará Vandilson, que também guarda ressentimentos contra Bagdá. Unidos pelo desejo de revanche, os dois começarão a arquitetar um plano silencioso para derrubá-lo, seja desmoralizando sua nova imagem, seja arrastando-o de volta ao submundo. Enquanto isso, Bagdá seguirá dividido entre culpa e esperança. Ele passará a dedicar horas ao trabalho com metal, aprimorando técnicas, estudando referências e tentando compreender o próprio processo criativo. Cada peça concluída funcionará como uma catarse. A arte se tornará seu refúgio e, ao mesmo tempo, sua redenção.
Alguns capítulos adiante, o destino o colocará frente a frente com Casper. O encontro acontecerá quase por acaso, quando uma das esculturas chegar às mãos do galerista por intermédio de um conhecido em comum. Intrigado com a força expressiva da obra, Casper pedirá para conhecer o autor. O primeiro contato será tenso. Casper reconhecerá imediatamente o nome de Bagdá e sua ligação com a chacrinha. Ainda assim, não conseguirá ignorar o talento evidente nas peças. Durante a conversa, perceberá que há algo genuíno na transformação do ex-traficante. Encantado com as obras inspiradas na Estátua das Três Graças, Casper enxergará ali potencial comercial e artístico. Ele proporá uma exposição exclusiva, prometendo apresentar Bagdá a colecionadores influentes. Será a chance concreta de entrar no circuito das artes e reconstruir a própria imagem diante da sociedade. A proposta parecerá um sonho, uma porta se abrindo exatamente quando ele mais precisa acreditar na mudança. No entanto, o entusiasmo logo será substituído por desconfiança. Em troca da exposição, Casper fará uma exigência inesperada. Quer que Bagdá roube a estátua original das Três Graças, atualmente escondida no ferro velho de Joaquim. A peça, segundo o galerista, tem valor histórico e poderia consagrar a mostra como um acontecimento inesquecível. O pedido soará como ironia cruel do destino. Para conquistar a chance de recomeçar, Bagdá precisará cometer justamente o tipo de crime que prometeu abandonar. O impasse o consumirá. Se recusar, poderá perder a oportunidade que tanto esperou. Se aceitar, trairá a memória de Jorginho e confirmará que nunca deixou de ser o que sempre foi. Enquanto pondera, pressões externas começarão a se intensificar. Vandilson e Lucélia, atentos aos movimentos dele, suspeitarão que algo grande está prestes a acontecer. Eles tentarão antecipar seus passos, espalhando boatos e provocando conflitos internos na chacrinha para enfraquecê-lo. Ao mesmo tempo, Joaquim começará a desconfiar do interesse repentino pela estátua escondida em seu ferro velho. O objeto, até então esquecido entre peças antigas, ganhará nova importância e se tornará peça central de uma disputa silenciosa. Nos próximos capítulos, Bagdá será visto caminhando sozinho pelas ruas do bairro, dividido entre passado e futuro. A cada nova escultura que conclui, mais acredita que pode mudar. Mas a sombra do crime insiste em persegui-lo, lembrando que escolhas têm consequências. O público acompanhará, então, o dilema que pode redefinir sua trajetória: ceder à tentação de um último golpe para garantir um novo começo, ou recusar a proposta e provar que sua transformação é real. Enquanto a decisão não vem, alianças se reorganizam, segredos ameaçam vir à tona e a tensão cresce em torno da Estátua das Três Graças. Tudo indica que o caminho de Bagdá está longe de se tornar simples e que qualquer escolha poderá desencadear uma cadeia de eventos capazes de mudar o rumo de todos ao seu redor. No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão vai atingir um novo patamar quando Samira decidir agir sem deixar rastros. Fria e calculista, ela manda o médico abandonar Joelle desacordada na porta de um hospital público e, sem demonstrar qualquer culpa, foge levando a criança nos braços. Enquanto isso, Gerluce começa a sentir um mau pressentimento inexplicável. O coração da avó aperta, como se algo muito grave tivesse acontecido com a filha, e ela não consegue afastar a sensação de que Joely está em perigo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Paralelamente, Lucélia mostra mais uma vez que não tem limites. Ambiciosa, ela procura Ferete e oferece informações detalhadas sobre Lorena e Juquinha em troca de dinheiro. A vilã entrega horários, encontros e até planos do casal, alimentando interesses obscuros.
Não satisfeita, Lucélia ainda planta uma mentira cruel. Induz Lorena e Juquinha a acreditarem que Casper esteja envolvido com drogas, jogando uma sombra sobre o rapaz e criando um clima de desconfiança. Sem imaginar o caos que deixou para trás, Samira entrega a criança a Lena e Herculano. Ela orienta que o casal saia de casa por alguns dias, alegando que é para proteger o bebê. O tom de ameaça é sutil, mas claro o suficiente para deixá-los apavorados. Lena hesita, mas o medo fala mais alto. No meio desse turbilhão, Paulinho avisa Gerluce que Joelle deu entrada em um posto de saúde sozinha e sem o bebê. A notícia cai como uma bomba. Desesperada, Gerluce corre para o local. Júnior, por sua vez, sente que precisa ficar de olho em Casper após os boatos espalhados por Lucélia. A sequência culmina quando Gerluce finalmente encontra Joelle, fragilizada, confusa e sem respostas. Leonardo cospe em Ferete, o chama de bandido e toma atitude radical. A família de Ferete começará a ser definitivamente estraçalhada quando Leonardo romper relações com o pai. O que antes já era uma relação marcada por frieza, desconfiança e disputas veladas, ganhará contornos irreversíveis a partir do momento em que o jovem descobrir que o próprio pai terá sido o mentor da prisão de Viviane, acusada injustamente de distribuir medicamentos falsificados. A revelação cairá como uma bomba sobre o playboy, que até então se recusava a se acreditar que o empresário pudesse ter ultrapassado todos os limites. Ao ver a mulher que ama ser exposta publicamente, algemada e conduzida pela delegada Marise sob olhares curiosos e julgadores, Leonardo sentirá o chão desaparecer sob seus pés. A cena ficará gravada em sua memória. Viviane tentando manter a dignidade enquanto é levada como criminosa, mesmo afirmando ser inocente. O desespero dela, misturado à frieza calculada de Ferete nos bastidores, despertará no rapaz um sentimento que há muito vinha sendo sufocado: o asco. Tomado por uma mistura de revolta, vergonha e decepção, Leonardo não pensará duas vezes antes de ir até o apartamento do pai para um acerto de contas. Ele não telefonará, não avisará, não pedirá permissão. Invadirá o espaço como um furacão, disposto a arrancar a verdade a qualquer custo. O que encontrará ali, porém, tornará tudo ainda mais explosivo. Ferete estará em um momento de intimidade com Arminda, completamente alheio à tempestade que se aproxima. A presença do filho interromperá a cena de maneira abrupta e constrangedora. Arminda perceberá imediatamente que algo grave está prestes a acontecer e tentará amenizar a situação, mas Leonardo não aceitará interferências. Seu olhar, carregado de ódio e decepção, estará fixo no pai. Sem medir palavras, ele acusará o empresário de ter armado toda a situação para incriminar Viviane. Chamará Ferete de bandido da pior espécie, afirmando que ele não passa de um criminoso disfarçado de homem respeitável. A discussão ganhará intensidade rapidamente. Ferete tentará manter a postura de superioridade, ironizando a ingenuidade do filho e sugerindo que Leonardo está sendo manipulado. Mas, dessa vez, o jovem não recuará. Ele dirá que sente vergonha do sangue que corre em suas veias, que cresceu acreditando em uma mentira e que finalmente enxerga quem o pai realmente é. Cada frase será um golpe direto no orgulho do empresário. Ferete reagirá com frieza, negando as acusações e insinuando que tudo não passa de uma estratégia necessária para proteger seus próprios interesses. O clímax do embate ocorrerá quando Leonardo, incapaz de conter o desprezo que sente, cuspir no rosto do pai. O gesto extremo e humilhante marcará o rompimento definitivo entre os dois. O silêncio que se seguirá será pesado, quase sufocante. Arminda ficará em choque, enquanto Ferete, pela primeira vez, demonstrará um vislumbre de fúria fora de controle.
Antes de sair, batendo a porta com violência, Leonardo deixará claro que tomou uma decisão irrevogável. Nunca mais olhará na cara de Ferretti. Declarará que, a partir daquele instante, o considera morto em sua vida. E irá além. Ameaçará o empresário, afirmando que ele se arrependerá dessa armação pelo resto da existência. Mas a atitude de Leonardo não se limitará à agressão física e verbal. A ruptura emocional será apenas o primeiro passo de uma estratégia muito maior. Determinado a fazer justiça e provar a inocência de Viviane, o jovem decidirá agir com frieza e inteligência, usando tudo o que aprendeu ao longo dos anos dentro do império do pai. Em cenas previstas para os próximos capítulos, o playboy surgirá mais maduro, estratégico e disposto a enfrentar as consequências de seus atos. Ele procurará o quartel-general de Rogério, um dos principais inimigos de Ferretti, para propor uma aliança inesperada. A aproximação causará surpresa e desconfiança, já que Leonardo sempre foi visto como herdeiro fiel ao empresário. Rogério inicialmente duvidará das intenções do rapaz, mas mudará de postura quando Leonardo apresentar uma pasta repleta de documentos sigilosos. Os papéis comprovarão o funcionamento da Casa de Farinha, o laboratório clandestino responsável pela produção e distribuição de medicamentos falsificados. O material incluirá registros financeiros, planilhas, rotas de distribuição e nomes de envolvidos no esquema. Ao entregar os documentos, Leonardo se tornará a peça-chave para colocar Ferretti atrás das grades. A decisão representará não apenas um ato de vingança, mas também um rompimento definitivo com o passado. Ele saberá que, ao expor o próprio pai, estará destruindo a estrutura que sustentou sua vida de privilégios. Enquanto isso, Ferretti começará a perceber que perdeu mais do que o controle da situação. Ele terá perdido o filho, a confiança da família e, possivelmente, a blindagem que o protegia de investigações mais profundas. A tensão aumentará à medida que a polícia se aproximar da verdade, impulsionada pelas provas fornecidas por Leonardo. Viviane, ainda presa, começará a sentir que algo está mudando do lado de fora. A postura firme de Leonardo ao defendê-la reacenderá nela a esperança de que a justiça prevalecerá. A delegada Marise, ao analisar os novos documentos, perceberá inconsistências graves na acusação inicial e passará a desconfiar que a prisão da jovem tenha sido parte de uma armação maior. Nos próximos desdobramentos, a guerra entre pai e filho ganhará novos contornos. Ferretti não aceitará passivamente a traição e poderá tentar contra-atacar para preservar seu império. Leonardo, por sua vez, precisará lidar com ameaças, pressões e o peso emocional de ter colocado o próprio sangue no banco dos réus. A família, antes sustentada por aparências e interesses, verá suas fissuras expostas diante de todos. Aliados começarão a escolher lados. Segredos antigos poderão vir à tona, revelando que a Casa de Farinha não é o único escândalo escondido sob o tapete. E à medida que as investigações avançarem, ficará claro que a atitude impulsiva de Leonardo, o cuspe, a ruptura, a entrega dos documentos, foi apenas o início de uma transformação muito maior na trama de Três Graças. O herdeiro deixará de ser espectador para assumir o papel de protagonista em uma batalha que promete redefinir destinos, alianças e verdades ocultas. A partir desse ponto, os próximos capítulos de Três Graças ganharão um ritmo ainda mais acelerado. A entrega dos documentos por Leonardo não apenas fortalecerá as investigações, como também desencadeará uma reação imediata de Ferretti. Acostumado a controlar todos ao seu redor, o empresário perceberá que, desta vez, está diante de um adversário que conhece cada uma de suas estratégias e que aprendeu com ele.
Ferretti tentará agir nos bastidores, usará contatos influentes, pressionará aliados e buscará silenciar possíveis testemunhas ligadas à casa de farinha. No entanto, a existência dos registros financeiros e das provas detalhadas tornará a situação mais delicada do que ele imaginava. A delegada Marise, ao aprofundar as apurações, começará a cruzar informações que apontam diretamente para o empresário. Leonardo, por sua vez, enfrentará as consequências sociais e emocionais de sua decisão. Parte da elite que sempre frequentou sua casa passará a vê-lo como traidor. Comentários maldosos circularão, sugerindo que ele age apenas por paixão ou impulso. Ainda assim, o jovem se manterá firme. Pela primeira vez, sua postura